Meus irmãos, quero convidá-los a abrir novamente a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Esse momento é um momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ouvir o recado de Deus para a nossa vida. E é muito importante que todos nós estejamos com o nosso coração voltado para o Senhor neste momento, pois sabemos que é um momento de grande importância. E como nós já aprendemos, quando nós estudamos a palavra do Senhor, acerca da parábola do semeador, o diabo, ele quer fazer de tudo para tirar a palavra de Deus do nosso coração. Então, que você fique em espírito de oração, orando para que Deus fale com você, para que a palavra de Deus possa chegar onde precisa chegar na sua vida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 até o 3. Se você puder, fique em pé, nós vamos ler esses 3 versículos e depois nós vamos meditar aqui sobre a palavra do Senhor. Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, assim como nós abrimos a sua palavra, pedimos que o Senhor abra também o nosso coração e nos ajude, Senhor, a entendermos o que o Senhor quer nos ensinar aqui nesta noite, e que em nome de Jesus, Pai, possa haver quebrantamento, possa haver, Senhor, entre nós salvação, conversão, cura, restauração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, ó Deus, e abençoe também a mim, para que eu possa, Senhor, vencer minhas limitações e minhas dificuldades, a fim de que eu possa entregar a sua palavra, Senhor, à sua igreja. Eu oro pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Irmãos, quando nós estamos diante da palavra de Deus, só existem 2 reações possíveis. Ou nós nos quebrantamos diante do Senhor, ou nós nos endurecemos diante do Senhor. A minha oração é que Deus possa nos dar um coração quebrantável, amolecido, para quando nós ouvirmos o que Deus tem a nos falar, que nós possamos louvar a Deus pela correção, pela admoestação, pela exortação, pelo ensino, pela educação na justiça que a palavra de Deus é capaz de nos dar. Então, durante esse tempo, continue em espírito de oração. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com as tarefas, com a roupa que está no varal, com a louça que está na pia, não se preocupe com nada disso. Peça a Deus: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a sua voz. Amém? O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: vale a pena viver? Você já parou para pensar nisso? Provavelmente alguém aqui já em algum momento da sua vida, talvez diante de uma circunstância, de um problema, já parou para pensar e fez essa pergunta: será que está valendo mesmo a pena viver neste mundo? Esse mundo tão caótico, esse mundo tão turbulento, cheio de injustiça. E é interessante que essa pergunta ou essa crise não é de agora. Nós podemos ver aqui no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém, que ele já tinha essas inquietações no coração dele. Tanto que o livro de Eclesiastes, para quem já leu, pode perceber, é um livro em que Salomão ele expressa
uma grande quantidade de pessimismos. Ele analisa todos os contextos da vida e ele chega a uma conclusão muito pessimista. E nós vamos ver a razão porque Salomão chegou a essa conclusão. Mas é um livro também que nos ensina muito sobre sabedoria. E, de fato, esse livro ele está classificado entre os livros poéticos ou livro de sabedoria, que nos ensina também a lidar com as questões da vida e a valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado e jogar fora aquilo que muitas vezes tende a nos afastar de Deus. A palavra Eclesiastes, que traz aí o nome do livro, significa no grego eclesia, que na tradução é igreja ou congregação. Por isso o versículo 1 começa assim: palavra do pregador. É como se Salomão estivesse falando para um grupo como esse. Aqui no caso ele está falando para pessoas de todas as épocas, de todas as culturas, de todos os lugares, a ponto de hoje nós podemos ouvir e ler essas palavras. Então o pregador ele continua a pregar. E por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, então que o Senhor nos ajude a continuarmos ouvindo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E qual é o propósito desse livro? O propósito desse livro é ensinar a natureza insatisfatória de todas as coisas terrenas e também que por todos os lados abundam necessidades, tristezas e temores. Então, o que Salomão quis passar para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, analisando a vida, analisando o contexto do cotidiano de todas as pessoas, eu pude perceber que há uma insatisfação corrente no coração de todas as pessoas sobre a face da terra, e nós temos que concordar com isso. O ser humano, por natureza, ele é insatisfeito. Ele pode ter, mas o ter não pode preencher aquilo que ele precisa ser. Por isso ele vive alucinadamente buscando ter para ver se ele consegue ser, porque em seu coração há uma insatisfação. E aqui nesses 3 versículos, o que nós podemos ver é que Salomão ele apresenta o tema do livro em forma de uma pergunta: viver realmente vale a pena? E ele usa ao longo do livro algumas palavras para poder justificar a sua análise. Por exemplo, a palavra vaidade que você vê aí no capítulo 1, versículo 2, ela aparece nesse livro 37 vezes. E a palavra vaidade aqui significa fútil, vazio, vapor, aquilo que desaparece rapidamente e não deixa coisa alguma para trás. Então o pregador está dizendo que a vida humana vivida na perspectiva desse mundo é uma vida inútil, é uma vida vazia, sem qualquer significado. Por isso que Salomão entendeu que no contexto da sua época, no desenvolvimento da vida daquelas pessoas da sua época, ele percebeu isso. As pessoas são insatisfeitas porque elas estão vivendo na perspectiva horizontal e não na perspectiva vertical. E ainda no texto, ele fala assim, no versículo 3, que proveito tem o homem? E a palavra proveito aparece 9 vezes aqui. Ele está dizendo o seguinte: proveito aqui significa aquilo que resta, aquilo que é um ganho, uma vantagem, uma recompensa. Qual é a recompensa para o homem ficar correndo atrás dessas coisas temporárias, passageiras, no final da sua vida? E aí ele usa a palavra homem. Homem aqui significa, vem do hebraico Adão, da onde vem a palavra Adão, que Adão significa homem, e ele está falando do homem da perspectiva da criação, e não do homem à imagem e semelhança de Deus. Então este homem que um dia veio do pó e também voltará ao pó. Essa palavra aparece 35 vezes no livro. A palavra trabalho, que aparece aqui no versículo 3,
Ela aparece 23 vezes, que significa labutar com exaustão, sem prazer, sem alegria, aquele marasmo, aquela coisa cansativa, rotineira, todos os dias fazer a mesma coisa. Ele está falando isso. E no versículo 3 ainda ele fala da expressão debaixo do sol, que nesse livro aparece 27 vezes, que é aquele que vive na perspectiva, como eu disse, humana e não celestial, ou seja, juntando algo que não pode ser guardado. A palavra mal, que ele também cita ao longo do livro, aparece 31 vezes, que é aquilo que inclui dor, tristeza, circunstâncias difíceis e aflição. Mas também ele usa muito a palavra sabedoria. 54 vezes Salomão ele usa a palavra sabedoria nesse livro, que quer dizer, é o ato de buscar a Deus e confiar em Deus e depositar a sua esperança no eterno. Mas ele também fala não somente de coisas tristes e pessimistas, mas ele fala também de gozo, que é uma menção das dádivas divinas, das delícias celestiais. Ele usa essa palavra 17 vezes, e por fim, ele usa o nome de Deus, Elohim, 40 vezes, que mostra para nós que ao usar essa palavra, ele está falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus de toda a criação, que exerce o seu poder soberano sobre toda a face da terra. Muito bem. O que nós podemos aprender então desse livro tão fantástico, tão cheio de enigmas, mas tão edificante para a nossa vida? Eu quero compartilhar aqui algumas lições que eu pude aprender nesses 3 versículos e no contexto geral do livro. A primeira lição que eu aprendo é: a futilidade é a causa do estado caótico em que se encontra a humanidade hoje. Essa vaidade humana de querer ser quem não pode ser, de buscar algo que não pode ser guardado, que não tem nenhum valor, que é fútil, que é vazio. Esse poderia ser, inclusive, o lema da nossa geração, da maior parte das pessoas da nossa geração: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Milhões de pessoas vivem em busca daquilo que desaparece rapidamente, daquilo que não pode ser guardado, que não pode ser levado para a eternidade. E prova disso, irmãos, a gente pode ver, por exemplo, nessa época, da evolução da tecnologia, onde as big techs, as grandes empresas de tecnologia, estão criando cada vez mais mecanismos para prender as pessoas, e as pessoas estão sendo hipnotizadas por estas coisas, e aquelas pessoas que vivem em busca de likes, curtidas, compartilhamentos, visualizações, elas ficam desesperadas quando essas coisas vaidosas, fúteis, não alcançam aquilo que elas precisam para terem satisfação. E isso nos ensina que o ser humano, ele está desesperado para ser o centro das atenções, ele quer a aprovação das pessoas, ele quer a autopromoção, e a Bíblia fala que isso é autoidolatria. E nota que quando as pessoas que vivem nesse universo não conseguem alcançar o número de likes e de curtidas, e não conseguem receber os prêmios que as big techs oferecem por aqueles que são influencers, essas pessoas elas ficam deprimidas, elas ficam desesperadas. E o pior de tudo é que a gente percebe que essas pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas pelas redes sociais, são pessoas que na sua grande maioria são fúteis, são vaidosas, são vazias, destituídas de alguma coisa que possa realmente dar satisfação ao ser humano. É algo que não pode ser guardado, é algo que evapora, desaparece, que não tem nenhum valor. Imagine uma pessoa que é dominada, infelizmente, pelas drogas, é um dependente químico. Se você fizer uma história dessa pessoa, você vai ver que lá no passado, provavelmente, ela começou experimentando o cigarro, esse cigarro que é vendido em tudo quanto é lugar. Aí o cigarro já não dava mais prazer, ofereceram para ela um cigarro de maconha.
E aí o cigarro de maconha deu um away para ela, mas ela também começou a perceber que aquilo já não estava legal, então ela partiu para a cocaína deixou ela mais excitada, né? Deu um tchan maior, mas ela viu que a cocaína agora também está fraca, então ela vai para o crack, o lixo do lixo de todas as drogas. E quando eu percebo a situação que nós estamos vendo hoje, irmãos, uma pessoa fútil, ela não se contenta com o que tem, ela precisa de novidades para satisfazer sua abstinência. Então ela corre atrás do vento, ela vai na onda. E isso explica porque há milhões de pessoas por aí vivendo sem prazer, sem alegria, sem satisfação, e ficam então experimentando tudo aquilo que lhes é oferecido, mas o resultado depois é o quê? Tristeza, decepção, frustração, mágoa, enfim, uma série de problemas, porque é correr atrás do vento, é perder sua energia, é perder suas forças, é desprezar sua juventude, é jogar fora uma oportunidade de ouro de fazer algo que realmente glorifica a Deus. Enquanto que o prêmio para as pessoas que estão correndo atrás dessas coisas é uma coroa corruptível, a Bíblia fala que para aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor, o que lhes está aguardado é uma coroa incorruptível. Então nós temos que decidir o que nós queremos: uma coroa de louros, em que daqui a pouco ela vai murchar, ela vai secar, ela vai evaporar, vai se perder, ou a coroa de glória, a coroa da vida. Mas para termos essa coroa da vida, a Bíblia fala que isso exige de nós um esforço, exige de nós um preço a ser pago, não pago para a salvação, mas pago por causa da santificação que é operada em nós. Então Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25 a 27, o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, nós que amamos o Senhor, nós que nos rendemos ao Senhor, nós que somos templo do Espírito Santo, nós que temos o nosso nome gravado no livro da vida, nós que fomos marcados com o selo de Cristo, com a marca de Cristo, Paulo está dizendo: nós estamos interessados na coroa incorruptível, não na futilidade dessa vida, mas das coisas eternas. Aí ele fala mais: assim corro também eu, não sem meta. Eu não corro desesperado de um lado para o outro, correndo atrás do vento, como Salomão diz, mas assim luto, não como desferindo golpes no ar, como um louco, como um doido, mas ele fala: eu esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, o que Paulo está dizendo, irmãos, é que essa coroa incorruptível exige de nós esse esforço, o mortificar a nossa carne todos os dias, o morrer para este mundo, o morrer para o modismo, o morrer para as vaidades desse século e viver para Deus, olhar para Deus, seguir a Deus e realmente viver para Deus. Infelizmente, há muitos cristãos hoje que estão seguindo o péssimo exemplo de Salomão, porque Salomão, quando ele começou a reinar, ele era um servo fiel, temente a Deus, um homem realmente digno de ser imitado, mas com o passar do tempo, por causa dos seus muitos relacionamentos amorosos e também das suas esposas, Salomão se desviou, seu coração se afastou e ele seguiu outros ídolos e outros falsos deuses. E Paulo fala isso em 2 Timóteo 4,10, quando ele cita o caso de Demas, que era seu companheiro de viagem, que era alguém que ajudava, auxiliava o apóstolo nas suas viagens. Paulo diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, ele estava correndo tão bem, ele estava andando tão bem com o Senhor, ele pregava bem, ele ensinava bem, era uma pessoa fiel ao meu lado, mas olha só o que aconteceu: ele amou o presente século, ele se deixou levar pelas vaidades, pela futilidade, ele desejou a coroa corruptível e abriu mão da incorruptível. Em 1 João 2,15, a Bíblia fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Diz a palavra também em Tiago 4,4, quando ele fala assim: a amizade do mundo
é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo, a Bíblia fala, constitui-se inimigo de Deus. Então, se for o seu caso aqui, quem sabe, talvez você tenha se esforçado muito, se entregado muito aos prazeres desta vida, às vaidades, às futilidades. Você está então amando o mundo, e a Bíblia está dizendo que se você estiver amando o mundo, a Bíblia fala, não sou eu, que você então é inimigo de Deus. Ora, Deus não tem inimigos, Deus não tem adversários, Deus não tem quem possa com Ele. Então eu prefiro ser amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus também? Portanto, meus irmãos, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Essa é a razão porque a humanidade está tão caótica em todos os sentidos, moral, político, espiritual, financeiro, relacional, enfim. A gente percebe realmente uma sociedade cada vez mais incrédula e corrupta e distante de Deus. Mas há uma segunda lição aqui que eu também aprendo. A lição é que o pecado é que está empurrando essa humanidade para esse caos que nós estamos vendo. Tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, só tem uma razão, uma explicação, é a presença e a aceitação passiva do pecado, isso seja naquele que não crê em Cristo e naquele que crê. Então, quando nós, por algum motivo, nos deixamos levar por esse modismo, correndo atrás do vento, correndo atrás de vaidades, a razão última é, tem alguma coisa na minha vida que não está certa, e essa coisa está me dominando, está me afastando de Deus, e por isso eu estou colocando o meu coração nas coisas deste século, e não nas coisas lá do alto. Quando Salomão escreveu esse livro, o que ele percebeu na sua época? Ele percebeu pobres e injustiçados, ele viu políticos corruptos, ele viu líderes incompetentes, pessoas culpadas que permaneceram impunes, ele viu livres para cometer outros crimes, ele viu o materialismo exacerbado, ele viu coisas que realmente assim é de assustar naquela época. Nós estamos falando de aproximadamente 3.000 anos atrás. E veja como são as coisas bem atuais. Não parece que ele está falando dos nossos dias? Sim, e isso é dos nossos dias, porque no capítulo 1 mesmo aqui, versículo 9 e 10, se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que ele escreveu o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, diz ele, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, a palavra de Deus é tão atual que Salomão está dizendo aqui, olha, o que vocês estão vivendo aí, se ele pudesse abrir uma janela aqui no templo e falar conosco, fique tranquilo, porque o que vocês estão vivendo aí no Brasil hoje é o que eu já vivi isso aqui também há quase 3.000 anos atrás. Ou seja, tudo o que nós estamos percebendo, irmãos, nesse caos que envolve toda a humanidade, e isso no mundo inteiro, não é nada novo. Nós já passamos por isso. Então, o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que aumentou a população mundial, 8 bilhões. Quanto mais gente, mais pecado. Quanto mais pecado, mais maldade. Quanto mais maldade, mais injustiça, mais violência. E assim por diante. E por que essas coisas acontecem no mundo? 1 João, capítulo 5, 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo, o que, igreja? Jaz no maligno. Mas olha como ele começa a sentença, sabemos que somos de Deus. Então, se somos de Deus, nós não estamos sob o poder do maligno. O mundo está, mas aquele que está em Cristo não está. Então, nós podemos ficar tranquilos em relação a isso, porém, nós não podemos ficar passivos ou como se nada estivesse acontecendo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, citando Paulo novamente, ele fala também de outra razão porque o mundo está como está. Ele diz assim, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sim, nós devemos ter muita sabedoria e pedir a Deus estratégias que sejam de acordo com a palavra do Senhor para pregarmos o Evangelho. Sim, nós devemos fazer isso, mas nós nunca podemos negociar o Evangelho de Deus com os costumes e a tradição e a cultura desse mundo. E o que nós estamos vendo por aí, infelizmente, é que há muitos grupos que se dizem religiosos, crentes, cristãos, evangélicos, que estão negociando o Evangelho do Senhor. E é uma forma do Deus desse século cegar o entendimento, porque tais pessoas também estão atrás daquilo que é vaidade, daquilo que é futilidade, estão correndo atrás do vento. Irmãos, a arma do diabo contra a humanidade se chama pecado. E a humanidade, ela foi treinada a pecar. Ela foi treinada a pecar. Mas louvado seja Deus, porque Deus, ao nos chamar das trevas para a luz e nos dar a graça da salvação através de Jesus Cristo, Ele colocou sobre nós e em nós o Espírito Santo que nos treina para não pecar. Então é esse Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado, que tenazmente está sempre tentando nos desviar da rota que o Senhor traçou para nós. Por isso, louvado seja Deus, os filhos de Deus não são guiados pelo modismo, pelas vaidades, pelos costumes e a cultura desse século, mas a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. Então, o Espírito Santo que habita no coração do crente, ele é o guia, ele é o consolador, ele é aquele que está ao lado, ele é aquele que conduz para o caminho certo, é aquele que faz brilhar o caminho para que o cristão não tropeça e caia. Ele é aquele que dá testemunho do Senhor Jesus Cristo, que faz o crente lembrar do sacrifício glorioso do Senhor, a ponto de dar sua vida na cruz por nós. Então, Paulo, de novo, citando aqui Paulo, em Gálatas agora 4:6, ele fala assim: já que nós somos filhos de Deus, ou seja, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Louvado seja Deus por isso. Nós não estamos aqui porque escolhemos estar aqui, mas fomos escolhidos primeiro por Deus. Nós não estamos aqui declarando nosso amor por Deus porque nós decidimos amar a Deus. Não, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos ser filhos de Deus, mas Ele nos fez seus filhos através do sangue e do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, como filhos de Deus que sois, Paulo diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Então, enquanto esse mundo perdido está correndo atrás do vento, da vaidade, tentando encontrar alguma coisa para satisfazer o seu coração, preencher esse vazio, irmãos, nós temos a graça de sermos filhos de Deus e como filhos somos guardados, somos potencializados pelo Espírito Santo e por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos dizer não para o pecado e sim para Deus. Nós podemos dizer não para as vaidades deste mundo e sim para as coisas celestiais. Nós podemos colocar as nossas coisas lá no alto e não nas coisas aqui deste mundo. Salomão tinha tudo, era rico, era sábio, era famoso, era uma pessoa que tinha um exército inteiro sob o seu domínio, mas Salomão, por um instante, ele colocou o seu coração nas coisas deste mundo e por causa disso Salomão se desviou da presença do Senhor e na conclusão do seu livro ele diz: olha, volte-se para o Senhor, enquanto você é jovem, antes que venham os maus dias. Então essa é a segunda lição que eu aprendo aqui. A razão caótica que nós estamos vendo na sociedade, na humanidade toda, é o pecado. Esse pecado que eu e você temos que lutar contra ele todos os dias.
e não somos capazes de vencê-lo pelas nossas forças, mas somente pela força de Deus que está sobre nós. Mas há uma terceira lição aqui. Nota de novo o capítulo 1, versículo 1 a 3. Salomão, ele diz assim no versículo 3: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Veja que visão pessimista de Salomão. Ele estava dizendo assim, olha, a gente faz, realiza, trabalha e tudo, mas no final das contas isso não tem nenhum valor. Talvez seja o pensamento de muitas pessoas hoje também. Talvez há entre nós pessoas que talvez pensam assim. E se tratando das coisas espirituais, muito mais. Para que eu vou me dedicar à obra de Deus? Eu não ganho nada com isso. Eu não tenho proveito nenhum, não tenho recompensa nenhuma. Por que eu vou me dedicar a um ministério que Deus está me chamando para trabalhar, mas eu estou de braços cruzados dizendo, não vou não, Deus, porque se eu me ocupar nesse ministério, vai me faltar tempo para eu conquistar as coisas que eu quero. Não tem nada de errado de você ter as coisas que esse mundo pode ter. Afinal, a palavra de Deus diz que se nós obedecermos o Senhor e andar nos seus caminhos, nós comeremos o melhor desta terra. Mas veja, primeiro nosso coração tem que estar no coração de Deus, aí Ele nos dá o melhor. Mas se o nosso coração não estiver no coração de Deus, nós vamos comer as migalhas deste mundo. E vamos deixar de lado os manjares do Senhor que Ele tem preparado para nós. Então, para Salomão, todo trabalho era sem proveito algum. Mas nota o que diz 1 Coríntios 15, versículo 58. Talvez você saiba de cor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, se você sabe, fala, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o quê? O vosso trabalho não é vão, não é vão. Se o homem não te recompensa, Deus te recompensa. Não espere ser honrado pelo homem, não espere a recompensa do homem. O crente faz o serviço de Deus aguardando no Senhor, e se Ele quiser nos recompensar, amém. Se Ele não quiser nos recompensar, amém a si mesmo, porque a Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todo sempre. Então, o cristão que tem essa mentalidade, que entendeu isso, que foi criado para o louvor da glória de Deus, ele se recusa a não ser um cristão ativo na obra do Senhor. Ele se recusa a não colocar os seus dons e a sua vida, a sua força, a sua sabedoria e inteligência a serviço do Senhor. Ele serve a Deus e Deus o abençoa. Ele serve a Deus e Deus o honra. Ele serve a Deus e Deus o recompensa, como disse Jesus, entra no teu quarto e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas para isso você tem que trabalhar, porque todos nós fomos chamados por Deus para essa missão. Então o trabalho, por exemplo, que as irmãs realizam aqui na escola dominical com as crianças, ou no culto infantil, no domingo à noite, alguém pode dizer assim, mas que significado tem isso? Que valor isso tem? Que resultado isso vai trazer? Permita-me contar um testemunho. Nós estivemos lá em Cariacica, recentemente, eu e minha esposa, fomos lá na igreja Luterana Livre, uma igreja que eu tive a oportunidade de pastorear quando eu era da outra denominação. E entramos no lugar onde o pastor tem lá a sua empresa, e ele foi nos mostrando, e tinha uma secretária, 42 anos, ela me falou, o senhor é o pastor Zé Roberto? Opa, me acharam. Não, o senhor não lembra de mim? Eu falei, poxa, é difícil, né? Já tem mais de 30 anos, praticamente, que eu saí daqui e falei com ela. Não, quando o senhor era pastor, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e eu me converti quando o senhor estava pregando lá naquele culto. Eu me converti quando o senhor estava fazendo lá um trabalho lá, e eu estava lá participando das crianças, e foi ali que eu entreguei minha vida a Deus. Irmão, você não imagina a alegria que eu fiquei. E é claro que eu dei glória a Deus. De depois de tantos anos, você encontrar uma pessoa que você nem imaginava o que Deus poderia fazer, era uma criança, e a criança falar assim, olha, eu sou aquela criança,
que aceitou Jesus naquele dia. É a mesma coisa que eu falo para as irmãs aqui, quando trabalham com criança: vocês estão semeando a boa semente, a palavra de Deus. Essa semente vai vingar, essa semente vai crescer, vai produzir frutos, e lá na frente você vai poder encontrar alguém que vai falar assim: você lembra de mim? Pois é, eu participava da escola dominical, eu participava do cultinho infantil, era você que ministrava para mim, olha como eu estou agora. A mesma coisa com os jovens, a mesma coisa com os adolescentes, a mesma coisa com as senhoras, com os homens da igreja que precisam também se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui pronto para a sua obra. A mesma coisa para todas as pessoas e ministérios. Deus está levantando uma geração, irmãos, para ser diferente da geração que está lá fora. Deus está levantando um povo mais santo, um povo mais compromissado com a palavra de Deus. E eu quero estar no meio desse povo, e eu espero que você também queira estar no meio desse povo, esse povo ativo, esse povo trabalhador, esse povo que realmente é a marca de Deus. Por isso que nós temos que lembrar sempre na nossa mente, irmãos, é a fé prática que é o antídoto contra essa futilidade, essa vaidade dessa vida. É a prática da fé. Muitas vezes pessoas me procuram e falam assim: pastor, se eu podia pedir, colocar meu filho ou minha filha, ou então meu marido, minha mulher, num ministério da igreja, que aí quem sabe vai ficar firme. E é claro que num momento a gente reage meio negativamente, mas depois a gente entende, essa pessoa está dizendo assim: porque se ela estiver praticando a sua fé, ela vai crescer na fé. A Bíblia diz em Daniel 11:32, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Você consegue repetir comigo? Eu vou falar e você vai repetir. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Você conhece a Deus? Então você não é fraco. Você conhece a Deus? Então você não tem que ficar parado. Você é forte, você é ativo. E é isso que Deus quer para a sua vida. Alguém aqui provavelmente já passou pela desagradável situação de deixar o carro parado por alguns meses na garagem. E aí quando foi para dar partida, por quê? Ficou parado, não funcionou, a bateria não trabalhou, descarregou, não é isso? É assim que acontece quando o crente estaciona-se na fé. É assim que acontece quando o crente fala assim: agora eu vou ficar paradinho aqui. Alguns meses, anos, séculos. E aí o que acontece depois quando quer pegar? Não pega. Só o Espírito Santo de Deus. Mas diferentemente do carro, que às vezes é uma coisa difícil de resolver naquele momento, Deus resolve assim. Porque basta uma palavra, basta uma oração, basta realmente uma dedicação, e o Senhor opera de forma extraordinária na nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 8, deve ser o moto da nossa vida. Paulo fala assim: porque se vivemos, presta atenção, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Aí qual a conclusão de Paulo? Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Em todos os momentos da sua vida, viva para Deus. Em todo instante da sua vida, viva para Deus. Em todas as obras que você realizar, realize para Deus. E se um dia você vier a morrer, morra para Deus. Mas uma coisa você pode ter certeza: você é do Senhor. Então o crente, ele vive na expectativa da glória. Claro, todos nós estamos vivendo nessa expectativa, né? Muitos brasileiros estão vivendo em uma outra expectativa. Mas nós, os crentes, os que fomos salvos por Jesus e que cremos na sua palavra, além de sabermos que o nosso trabalho no Senhor não é vão,
nós vivemos na expectativa do Rei da Glória, da volta do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, sobre as nuvens, com os seus anjos e com a sua igreja que já está lá reunida, para trazer-nos a glória e para nos levarmos para a glória. E Ele então dirá para nós: muito bem, servo bom e fiel. Presta atenção que Jesus vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Enquanto nós estamos aqui, podemos viver 90, talvez 100 anos. Isso não é nada comparado à eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, o que Deus quer de nós é que sejamos fiéis a Ele. E aí, isso se aplicará a nós. Fosse fiel no pouco, então sobre o muito eu vou te colocar. Então, coloque isso no seu coração: o seu trabalho no Senhor não é vão. O Senhor recompensa, o Senhor honra, o Senhor faz dar fruto. Glória a Deus por isso. Muitos que aqui estão, tenho certeza, que foram alcançados por alguém que Deus enviou, que Deus fez essa pessoa insistir, perseverar, pregar, ensinar, discipular, levar arrastado para a igreja, mas hoje está aqui. E essas pessoas ficariam, com certeza estão felizes de saber que o trabalho delas não foi vão. Em último lugar, a última lição que eu aprendo aqui. Lembra que o título da mensagem é: vale a pena viver? Salomão tinha essa crise, porque, como eu disse, ele estava correndo atrás do vento, das vaidades, das futilidades desta vida. Mas a conclusão de Salomão nesse livro é que sim, vale a pena viver. Vale a pena viver se você depositar a sua confiança somente em Deus. Vale a pena viver se você andar pelos caminhos do Senhor. Salomão chegou a essa conclusão. Olha, a minha conclusão, analisando tudo isso, é que o homem sem Deus, ele é como um sopro, como um vento, como um nada. Mas a vida com Deus, ela vale a pena ser vivida. É uma vida maravilhosa, extraordinariamente maravilhosa. Há muitas pessoas que ficam preocupadas em querer ter uma vida um pouco mais agitada daqui, mas nós já estamos, a maioria, numa idade que a gente não quer mais agitação, a gente quer mais tranquilidade, sossego, Então, se o mundo acabar em cama, então, muitos aqui vão ficar satisfeitíssimos, Mas veja, o que a palavra de Deus nos diz é que a vida com Cristo é uma aventura maravilhosa. Todos os dias nós podemos experimentar uma coisa nova com o Senhor. Então, a lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que a vida só vale a pena ser vivida se você viver como Cristo, sendo a sua novidade de vida. Vou tentar resolver aqui essa questão. O que eu quero dizer é que a vida só vale a pena ser vivida se Cristo for uma novidade de vida para você todos os dias. E o que Paulo está dizendo nesse contexto? Ele está falando sobre a questão de termos sido ressuscitados, melhor, termos sido sepultados com Ele na morte pelo batismo, ou seja, de ter sido quebrada essa maldição do pecado em nossa vida, de ter nos tirado das garras do inimigo. E aí ele fala assim: e agora que vocês foram ressuscitados com Cristo dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, não mais escravos do pecado, não mais dependentes de uma autopromoção, de uma vaidade para nos fazer sentir bem, mas agora nós vivemos na dependência do Senhor. Por isso que Paulo fala novidade de vida, que quer dizer participação da vida celestial de Cristo, contemplando um futuro glorioso. Por isso que a vida com Cristo é uma aventura maravilhosa, porque a qualquer momento pode tocar a trombeta, e aí Cristo vem. Então, o que isso nos leva a fazer? Vigiar e orar, como nós cantamos aqui: aquele que estiver pronto, com ele irá. Mas aquele que estiver cochilando, aquele que estiver correndo atrás do vento, vai ficar para trás. E aí nós precisamos, então, viver esse Cristo como essa novidade de vida. Então, a primeira mensagem de Eclesiastes desse livro para nós é o seguinte:
Abandone a futilidade do pecado e do mundo e deposite sua fé somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse assim: olha, não acumuleis tesouros nesta vida, porque nessa vida vem a traça, vem a ferrugem, vem o ladrão, vai roubar. Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte: não corra atrás de futilidade, coisa vazia, vã, que não pode ser guardada, algo que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas viva para depositar tesouros lá no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça e a ferrugem não destrói. Está bem guardado. Então o que Cristo está nos falando é: volte-se novamente para as coisas celestiais. Não se deixe levar pelas coisas deste mundo. Não fique fascinado com as coisas desse século. Não fique hipnotizado pelas ofertas de Satanás, que são bonitas, são cheirosas, são fantásticas, mas o que essas coisas querem fazer conosco é nos puxar e nos afastar do Senhor, dos caminhos de Deus, e aí nos tornamos pessoas vazias. E mecanicamente nós servimos a Deus. Não há mais aquele deleite, não há mais aquele prazer, não há mais aquela satisfação, porque alguma coisa aconteceu que tomou o lugar de Deus na nossa vida. Mas quando nós pertencemos à família de Deus pela fé em seu Filho, irmãos, essa vida com Jesus não é monótona, não é uma vida vazia, não é uma vida triste, não é uma vida cansativa, é uma vida maravilhosa. Poxa, mas que amém! É uma vida maravilhosa. Em Jesus Cristo, nós temos tudo o que precisamos. O que você pensar de bom, você tem em Jesus Cristo. Algumas coisas: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, cuidado, misericórdia todos os dias, graça abundante, graça. E tudo mais o que nós precisamos, nós temos em Jesus Cristo. É Ele quem nos honra na presença do Pai. A Bíblia fala assim: no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão. Mas, pastor, a única coisa que eu sei fazer é orar. Olha, o que você não imagina quantas pessoas nós estamos precisando para orar. E esse é um trabalho que está precisando de trabalhadores. Ele nos honra. A Bíblia fala também que Ele nos dá sabedoria. Tiago capítulo 1, 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ele nos garante a vida eterna. Ele disse em João 6,47: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não é que terá, que talvez terá, ou que tem que morrer para descobrir se vai ter, mas ele diz assim: aquele que crê hoje, que confia hoje, que se entregou hoje, que se rendeu hoje, que está sob o senhorio do Senhor hoje, ele diz: esse tem a vida eterna. E ninguém pode tirar isso daquele a quem ele deu a vida eterna. Essa é a nossa garantia. Não é como você vai, às vezes, num lugar aí, você compra e você pergunta: tem garantia? A pessoa fala o quê? A garantia sou eu. Jesus é a nossa garantia da entrada nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. E Ele tanto garante isso que Ele falou em Mateus 28:20, talvez você vai lembrar também, quando Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo:
Continue firme, meu filho, por esse caminho. Eu sei que é estreito, eu sei que é difícil, eu sei que é cheio de pedras, cheio de espinhos, eu sei que tem muitas tribulações, sofrimentos, pessoas vão te abandonar, pessoas vão fazer mal a você. Eu sei, meu filho, mas continua que eu estou com você, eu estou junto ao seu lado, eu estou te protegendo e eu vou te proteger até a consumação, até quando chegar aquele dia em que eu vou falar assim: basta, meu filho, já não tem mais dor, sofrimento, pecado nenhum reinará sobre sua vida, você está livre para sempre. Ele não está dizendo de uma temporada, ele não está falando de uma série, de uma jornada temporária, mas ele está falando de uma companhia constante. Lembra daquele momento difícil que você passou na sua vida? Ele estava lá com você. Lembra do momento de luto que você enfrentou? Ele estava lá com você. Porque Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Então, o segredo para uma vida de satisfação é viver Cristo em novidade de vida. É se alegrar na presença dEle, a despeito de qualquer situação. Nós não vivemos por aparência, nós não vivemos por circunstância. Quem vive por circunstância é a pessoa mais infeliz dessa terra. Nós vivemos por Cristo e para Cristo e em Cristo. Em conclusão, meus irmãos, nós precisamos pensar alguma coisa para ver qual vai ser a nossa reação. Lembra que eu disse? Nós temos só duas reações diante da palavra de Deus. Ou nós nos quebrantamos, ou nós nos endurecemos. A minha oração é que o recado de Deus aqui para nós tenha tido algum significado para você e tenha falado ao seu coração. Por isso nós temos que nos perguntar sempre: será que nós estamos vivendo para o Senhor ou para as coisas deste mundo? Será que vale realmente a pena viver? Se for de acordo com o que o mundo tem colocado, não vale não. Só vale mesmo a pena viver se for com Cristo Jesus e viver para Ele. Então não espere deste mundo alguma coisa boa. Não fique surpreso com o aumento da malignidade que este mundo cada vez mais está nos apresentando. Porque esse é o curso do mundo. A sua destruição, a sua maldade, a multiplicação da iniquidade. E por causa da multiplicação da iniquidade, Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todos. Eu não quero estar nesse quase, e nem no todos. Eu quero continuar amando ao Senhor. E a minha oração é que você também possa colocar isso como objetivo na sua vida. Senhor, eu quero te amar mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais do que o pão que eu como, mais do que a água que mata a minha sede. Eu quero te amar acima de tudo e acima de todos, Senhor. Então nós sempre pedimos ao Senhor: Senhor, me ajude a contar os meus dias para alcançar um coração sábio na sua presença. Veja, no capítulo 12 de Eclesiastes, abra aí sua Bíblia, lá no finalzinho, o capítulo 12, versículo 1. Quando Salomão fez essa análise tão pessimista, e eu já falei no transcorrer da mensagem, ele chegou a essa conclusão, que a vida, para valer a pena, você precisa confiar somente em Deus, que a vida, para valer a pena, você precisa andar somente com Jesus Cristo e tê-lo como suficiente para a sua vida, que a vida, para valer a pena, tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então a conclusão de Salomão foi, olhando para trás, para o seu próprio contexto, lembra-te do teu Criador. Está aparecendo aí? Então vamos ler juntos já. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Você é jovem ainda. Pastor, já tem 80, você é jovem. Porque a Bíblia fala no Salmo que, como a videira, os idosos, os velhos, darão seu fruto. As palmeiras, né? Alguém me ajude aí que deu tilt aqui. O que a Bíblia está dizendo para nós é que não importa a idade que nós temos. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos lembrar do nosso Criador. Seja com 10 anos, 20, 40, 70, 80. E quando chegarem os maus dias, que eles chegam, mas quando chegarem aqueles dias, você vai poder dizer: eu estou em paz com Deus, eu estou tranquilo na presença do Senhor, porque enquanto eu tive vigor, enquanto eu tive força, enquanto eu pude fazer, eu fiz, e eu fiz para a glória de Deus. E por isso eu tenho prazer. A vida para mim vale a pena ser vivida. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração e que Ele nos ajude a sairmos daqui meditando nisso. E quem sabe, a partir de hoje, Deus possa começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos nos preparar agora para a ceia, mas antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tantas vezes nós desprezarmos as coisas celestiais e corrermos, ó Deus, atrás do vento, atrás, Senhor, das vaidades deste mundo, das coisas fúteis, das coisas que não nos dão prazer. Obrigado porque, mesmo sendo quem nós somos, o Senhor nos amou e o Senhor nos salvou e nos deu, Senhor, um significado para viver na sua presença. Obrigado porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte da sua igreja. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazermos parte, Senhor, dos seus trabalhadores. Ó Deus, nos ajude então a priorizarmos o seu reino e a sua justiça. Nos ajude, Senhor, a colocar a Ti em primeiro lugar na nossa vida, Pai. E nos dê sabedoria para podermos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom aos seus olhos. Nos abençoe agora, Senhor, quando iremos celebrar a ceia do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar quando estivermos comendo do pão e bebendo do vinho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.